Alô? Alô? Ok. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar ao coordenador aqui do GT da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, também o relator Aguinaldo Ribeiro. Uma menção especial aqui eu queria fazer ao deputado Ivan Valente, que apresentou aqui o pedido para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui nos manifestando. A Anafisco, ela representa os auditores fiscais de tributos dos municípios, do Distrito Federal, e como é que isso desaparece aqui? E a Anafisco, ela gostaria de trazer aqui a visão municipalista com relação à reforma tributária. Por que hoje está havendo alguma reticência por parte da Frente Nacional de Prefeitos com relação à propositura aqui da PEC 45, ainda mesmo a combinação com a 110, a gente precisa entender para ver como superar essa dificuldade. Tá? O que ocorre hoje é que, evidentemente, há uma demanda muito crescente de recursos nos municípios, especialmente nas grandes e médias cidades. E aqui nós estamos falando de municípios que estão assumindo, por demanda da população, saúde pública de média e alta complexidade, a gente está assumindo transporte, a educação fundamental está com o município, creche, assistência social, coleta, transporte, resíduos, urbanização, manutenção, zeladoria, guarda civil, enfim. As demandas, inclusive na área de assistência social, estão se expandindo e o que eu gostaria de chamar a atenção é que elas sempre crescem acima do IPCA. Elas crescem em montantes realmente significativos, especialmente nos grandes e médios municípios, são aqueles que constituem a Frente Nacional de Prefeitos, que hoje está fazendo essa observação aqui com relação ao progresso da reforma. Mas como que, até hoje, essas cidades conseguiram sobreviver de uma forma a obter recursos cada vez maiores para atender as demandas que são exigidas por parte dos munícipes? Nós vemos aqui uma curva dos últimos 50 anos da arrecadação dos dois principais tributos sobre o consumo aqui no Brasil. O ICMS, há 50 anos atrás, ele estava arrecadando 7% do PIB. Hoje, ele arrecada 7% do PIB. O ISS, que é o principal tributo municipal na área de consumo, ele, há 50 anos atrás, representava 0,2% do PIB. Hoje, ele representa 1% do PIB. Aumentou, em termos mais que reais, 5 vezes a sua participação do PIB. E foi esse tipo de incremento de arrecadação que possibilitou os municípios, os grandes e médios municípios, a poderem apresentar os serviços que hoje eles apresentam, conseguem apresentar. É interessante também salientar que, nos últimos anos, é justamente nos pequenos municípios que está havendo um maior crescimento da arrecadação do ISS. O que nós temos aqui, por outro lado, aqui na PEC 45 e na PEC 110, que está sendo proposto? Está sendo proposta a unificação do ISS e do ICMS, dependendo da configuração na 45, junto também com as contribuições previdenciárias. E por que se pretende fazer isso? De um lado, fala-se no problema no conflito de competência que existiria entre o ISS e o ICMS. O que deve-se observar é que a mera instituição do IVA, ela, per si, não supera essa questão, porque nós temos uma distinção de serviços e bens na própria diretiva IVA da União Europeia. Isso não está lá
de graça. É necessária essa distinção. Então, essa distinção, mesmo no âmbito do IVA, é necessária, principalmente quando você tem a maioria absoluta dos países europeus praticando 4, 3 ou 5 alíquotas. A maioria pratica 5 alíquotas, salvo Dinamarca ou algum país menor que pratica alíquota única. Esta é a realidade. E o STF ele acabou, nos últimos anos, sedimentando o entendimento de que o software, que era o principal ponto de conflito entre estados e municípios, acabou sendo encaminhado para incidência do ISS. Uma outra argumentação que se fala para a unificação do ISS e do ICMS se refere à cumulatividade, né? E a cumulatividade afetaria principalmente a indústria, né? A indústria, principalmente aquelas empresas exportadoras. É interessante que pesquisa da própria CNI, ela aponta que o principal problema indicado pelos industriais refere-se ao ICMS. Disparado, o ICMS é o grande problema dos industriais. E quando especificamente, de forma analítica, se coloca para os industriais extinguir o ISS e ampliar a base de incidência do ICMS, ou seja, fazer justamente essa fusão que está se propondo aqui. É algo interessante para o industrial? Apenas 3% dos industriais, aqueles que efetivamente conhecem o que é ou não é problema para eles, apontam, olha, queremos a fusão. Bom, mas nós temos aqui também outros problemas aqui, fora a questão aqui do município, que vê com um olho especialmente atento à manutenção do ISS, a questão dos créditos no setor de serviços, vai haver um desespero aí em busca de créditos e uma agricultura ainda reticente. Isso posto, pergunta-se, mas o que é efetivamente consenso? Porque tem essas polêmicas ainda que estão em debate, por questões levantadas pelos municípios, questões suscitadas pelo setor de serviços, questões de interesse da agricultura. Nos parece, legislação única nacional, cadastro único, nota fiscal nacional, ICMS por fora, o imposto por fora, transparência, redução da não cumulatividade, se você colocar uma preponderância no destino, que isso daí pode ser feito até por resolução do Senado Nacional, unificação ou redução da quantidade de alíquotas, tudo isso parece, entretanto, apesar dessas dúvidas que existem, consenso entre os diversos setores e os diversos segmentos que se interessam pela reforma tributária. Isto posto, vem a posição da Associação Nacional dos Auditores Fiscais dos Municípios, a ANAFisco. Ela entende que, para viabilizar essa reforma, que é absolutamente necessária, uma reforma que tenha menor cumulatividade, que tenha menor guerra fiscal, precisaríamos partir dos consensos. O consenso hoje pode ser representado naqueles tópicos que eu coloquei ali na transparência anterior. Estão hoje representados na PEC 46, que está em debate no Senado. Agora, essas questões podem, sim, ser superadas. A viabilidade da 45, a viabilidade da 110, ela pode ser viabilizada, e, uma vez viabilizada, feito o conserto que se precisa fazer com os municípios, com o setor de serviço, com a agricultura, o que restaria na visão municipalista? Um sistema bicameral no comitê gestor, uma alíquota municipalista de referência igual a 4,275%, e não a 2%, como está sendo previsto a alíquota de referência. Isso porque a cota a partir do ICMS passaria a ser uma receita municipal.
E o ideal seria uma alíquota de referência pré-calculada individualmente para evitar o transtorno que nós teríamos nas câmaras municipais. Finalizando, coordenador, nós gostaríamos de salientar que estamos alinhados com o Pacto de Brasília na garantia da autonomia da fiscalização dos entes federados, estados e municípios, seus respectivos territórios, e entendemos que é necessária uma administração tributária que seja provida por servidores apenas por concursos públicos, com exigências cabíveis em lei complementar. Uma LOAT nacional, uma administração tributária dos estados e municípios que precisam se submeter às mesmas regras, inclusive com relação à responsabilidade funcional, correção, sanções administrativas e limites estabelecidos em lei nacional. Acreditamos que a reforma é necessária. Essa reforma que está sendo proposta, ela precisa costurar esses concertos com os diversos setores, com as diversas esferas políticas. Esperamos que venha um sistema tributário nacional mais eficiente aqui para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Cássio Vieira Pereira dos Santos, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributo dos Municípios e também do Distrito Federal. Obrigado pela contribuição. Próximo orador, Rodrigo Espada,